Quando eu era moleque, na década de 80, na Bandeirantes, à época chamada de Canal do Esporte, passava sempre na madrugada de sábado os jogos, as decisões dos campeonatos brasileiros, né? À época eram mata-mata, as finais, né? E passava com muita frequência as decisões entre Flamengo e Galo, né? A decisão de 80, de 87 também passava o jogo da Libertadores de 81, né? Então eu cresci tendo ali o Atlético Mineiro, o Galo, como um grande rival, porque naquela época você vivia a fase áurea dos dois clubes que, por exemplo, 82 foram a base da seleção brasileira, aquela seleção mágica, né? Então você tinha de um lado Zico, Leandro, Adílio, Júnior, Moser, Tita, Nunes. Do outro lado você tinha Éder, Cerezo, Reinaldo, para citar alguns, né? Então eram dois times muito fortes que rivalizavam. Eu arrisco a dizer que a época era o único time, o Atlético Mineiro, que conseguia rivalizar com o Flamengo em termos de qualidade de time, de jogadores e bater de frente. Era o único time que enfrentava o Flamengo sem medo de verdade, né? E, enfim, agora os dois times vão se enfrentar na final da Copa do Brasil e eu arrisco a dizer que essa final vai ser uma das mais memoráveis dos últimos tempos e que vai fazer jus a justamente aqueles dois times muito qualificados, fortes e memoráveis que esses dois que tiveram na década de 80, né, que esses dois clubes tiveram na década de 80. E hoje eu vi um jogo do Galo contra o River Plate pela semifinal da Libertadores e eu fiquei realmente com... O Galo ganhou de 3-0, transformou o River num time comum e eu fiquei com a sensação de que vai ser um confronto bem cascudo para o Flamengo, que também tem um time muito experimentado, muito qualificado, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante que você deixe o like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante, possa distribuir um número maior de pessoas. Claro, comente se você concorda, não concorda com o que foi abordado aqui, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir, portanto, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Galo, final na Copa do Brasil. Tem tudo para ser um jogo épico, um dos jogos mais memoráveis no futebol brasileiro dos últimos tempos. Aquela final que tinha antes do Brasileirão virar pontos corridos, que eu gosto, por sinal, dos pontos corridos, mas você pode ter os dois e a Copa do Brasil te permite isso, e você vai ter aquela final de jogo na casa de um, na casa de outro, como houve na década de 80 entre esses dois clubes. E como eu estava dizendo, eu acredito que vai ter tudo para ser um dos jogos mais memoráveis, e eu falo isso porque, na minha opinião, o Atlético Mineiro, o Galo, é o único clube que pode, de fato, se equiparar ao Flamengo em questão de elenco, né? Eu ainda acho o elenco do Flamengo a um nível acima do Galo, mas é uma diferença mínima, é uma diferença ali, sabe, ali naquela corrida de cavalo que você tira ali no Photoshop para ver quem ganhou, é mais ou menos isso. O Galo é um time com jogadores muito decisivos, jogadores muito experimentados, muito parecido com o Flamengo. Por isso eu digo que é o único time que tem um elenco mais ou menos ali equivalente ao do Flamengo, porque o elenco do Botafogo, que é um outro clube aí que está tendo uma temporada como protagonista, é um elenco de jogadores mais novos, não jogadores já validados, jogadores que estão se provando, embora sejam talentosos, né? Mas ainda jogadores que a gente sabe que pipocam, ainda não seguram a onda no momento de um jogo decisivo, do vamos ver de fato. A gente viu contra o Palmeiras, se não fosse aquela bola na mão do Gustavo Gomes, o Botafogo tinha pipocado de uma forma tão ridícula, até mais do que aconteceu no ano passado. O Palmeiras já é um elenco de operários, é um elenco que usufrui muito da dinâmica tática fornecida pelo seu técnico, de um trabalho a longo prazo. Mas o Galo, ele tem essa semelhança com o Flamengo, de ter jogadores que decidem, jogadores que fazem a diferença e jogadores talentosíssimos.
jogadores cascudos, não veteranos, mas cascudos, né? E muito parecido com o Flamengo. Eu estava vendo o jogo contra o River Plate e não foi um jogo que o Galo foi bem melhor que o River Plate, mas foi um jogo que ele cozinhou o River Plate e mostrou, na minha opinião, muita maturidade, né? Porque ele fez 1-0 e depois dava a entender que o River Plate estava melhor, controlando o jogo, dominando a bola no campo do adversário, e de repente vai lá e faz o segundo gol. E quando o River Plate mal conseguiu respirar, quando ainda estava nas cordas, o Galo vai lá e faz os 3-0. Ou seja, não é que jogou melhor, mas fez o que tinha que ser feito no momento certo. E isso, para mim, reflete, primeiro, jogadores decisivos, jogadores que sabem ser decisivos na hora certa e contra o time certo. E jogadores cascudos, né? E claro, jogadores talentosos, porque você não consegue fazer isso se você não tiver jogadores extremamente capacitados e habilidosos para fazer. E o Galo tem isso, muito parecido com o que o Flamengo tem. Como eu disse, eu acredito que o Flamengo ainda tem um elenco, um time mais qualificado, mas a diferença é muito ali, sabe, numa questão de você achar um ou outro jogador melhor, mas é muito equilibrado, né? O Flamengo tem Gerson, Arrascaeta, né? Embora tenham falado que o Arrascaeta não jogou muito bem na Neoquímica Arena, eu acho ao contrário, que jogou muito bem, porque ele teve que sacrificar em prol do time, mas ele era um cara que segurava muito a bola, e ele faz isso como ninguém. É muito difícil tirar a bola do Arrascaeta, assim como é muito difícil do Gerson. Então o Flamengo também tem jogadores de seleção, tem o Ayrton Lucas, que embora não esteja numa boa fase, ele usado na posição correta como ala, é um jogador muito incisivo, que faz a diferença. O Arrascaeta, que eu já citei, o Gerson, que está sendo chamado, do Zidane com melanina, né? A própria zaga, o Fabrício Bruno, um dos melhores zagueiros do Brasil, jogador de seleção, o Léo Ortiz, certamente o melhor zagueiro do Brasil. Então, você tem o Pulgar, que é um jogador também em nível de seleção. Então, você tem jogadores decisivos dos dois lados, jogadores que foram talhados para esse tipo de jogo, jogadores cascudos, jogadores que não tremem em decisões desse nível. Pelo contrário, eles se alimentam de jogos assim, né? E eu acredito que vai ser um jogo que, claro, quero que o Flamengo vença, mas acima de tudo, o fato do Galo ter um time tão forte e tão qualificado certamente vai valorizar e muito essa decisão na Copa do Brasil. Quem conhece os meus vídeos sabem que eu não comparo a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, para mim não tem comparação, mas o tamanho desses clubes vai elevar muito a importância e o status dessa Copa do Brasil. Essa final, Flamengo e Galo, com todo o histórico, com tudo que carrega a história do confronto desses dois times, vai deixar essa decisão maior do que a própria Copa do Brasil e vai elevar o status dessa competição, em especial nesse ano. Para mim, com toda certeza, vai ser uma das finais mais emocionantes e mais memoráveis dos últimos anos, porque, como eu disse, são os dois melhores elencos. Mais do que isso, são elencos que se espelham muito, que se assemelham muito. Você tem jogadores decisivos dos dois lados, jogadores cascudos, e certamente vai ser um jogo que esses jogadores vão se motivar, e tem tudo para ser uma grande final. Obviamente, de novo, torço e quero que o Flamengo vença, mas eu também sei que esse é um jogo que, em termos de qualidade, diferente do que acontece com os outros confrontos, onde o Flamengo sempre se impôs pela superioridade técnica. Nesse sentido, vai ser um jogo mais disputado, mais equilibrado, mais difícil. Obviamente, eu confio muito na capacidade do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que vem se mostrando aí muito acima da média em termos de entendimento do jogo e entendimento do elenco, já que ele conhece o elenco do Flamengo, até pouco tempo estava. Tendo em vista também o que ele fez na Neoquímica Arena, a sacada que ele teve, foi muito elogiado por isso. E eu acredito que o Flamengo possa se prevalecer desse entrosamento, dessa conexão que tem com o técnico agora, com o Felipe Luiz. É um ambiente totalmente diferente, um ambiente, um clima totalmente diferente. Jogadores querem se provar, querem mostrar.
E eu acho que o Flamengo tem os jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, embora o Hulk também seja um desses, né? Que é o Arrascaeta e o Gerson, que para mim está acima sobre todos os demais. O Gerson, para mim, hoje é o jogador mais qualificado, mais determinante do futebol brasileiro. E, de novo, embora do outro lado você tenha o Hulk, que decidiu aí na semifinal para o Atlético Mineiro. Enfim, vai ser um jogo de extremo equilíbrio, um jogo muito emocionante. Vamos jogar contra um time cascudo. Eu tenho que respeitar o time do Atlético Mineiro, por isso eu acho que não vale a pena o Atlético se colocar como vítima, como vem fazendo. Eu acho que isso apequena um clube que é grande e um clube que tem tudo para rivalizar com o Flamengo nos próximos anos, principalmente se tiver a atitude correta. É um clube que vem se fortalecendo aí com a SAF e vamos ver o que vai acontecer na final. A minha expectativa é que o Flamengo ainda assim se sobreponha, porque para mim tem mais punch, mais chegada, mais camisa, e tem a questão psicológica que o Galo sempre se coloca no papel de coitado, de vítima com o Flamengo. Fiz um vídeo a respeito e isso, no meu entendimento, prejudica o próprio Atlético Mineiro, porque já levanta um aspecto psicológico favorável ao Flamengo, já que esse discurso coloca o Galo como um coitadinho e o Flamengo como um malvadão, ou seja, psicologicamente como mais forte, na verdade, né? Por isso que eu acho que prejudica o Atlético Mineiro. De qualquer maneira, no campo e bola vai ser um confronto que tem tudo para ser épico, memorável, e que o Flamengo possa vencer e fazer mais uma vez história em cima do Galo. Mas essa é a minha expectativa. Eu quero saber qual a sua, o que você achou a respeito. Então deixa aqui seus comentários. Claro, deixe o like, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima.